Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, salve, aqui estamos para a nossa resenha dentro Na Área do Esporte, falando de coisas do desporto, notadamente do futebol, que é o que há de mais pulsante com a largada do Campeonato Paraense, edição 2024, a 119ª edição do Campeonato Paraense, e pelo segundo ano consecutivo com a participação de duas agremiações maringaenses representando a Cidade Canção. Maringá Futebol Clube e Galo Maringá se enfrentaram logo na primeira rodada e foi uma festa, não é? Uma festa para a torcida do Maringá Futebol Clube, principalmente com a vitória por 3-0, placar construído notadamente no segundo tempo. Foi um bom derby, o primeiro tempo com equilíbrio, o time do Maringá Futebol Clube como mandante, com apoio maciço da torcida, mais de 7.500 pessoas estiveram presentes no Estádio Regional Lee David, mas o Alvinegro, o Galo Maringá, também tinha lá os seus torcedores. E com este apoio da torcida, com este impacto de ser o visitado, de ser o recepcionista, de ser o dono da casa, o Maringá Futebol Clube, nos minutos iniciais, até teve dificuldade e passou para quem assistiu, e eu tive o privilégio de fazer. Aliás, trabalhamos com o pessoal da Web Nova, rádio de Apucarana, com o Regis Martins, com o Gustavo, com o Fernando. Trabalhamos nesse jogo e acompanhamos um Maringá Futebol Clube tendo dificuldades para encarar o empolgado Galo Maringá, que chegou até nos minutos iniciais criar um número maior de oportunidades, tendo inclusive a pachorra de colocar uma bola no poste do Davidson, o Bruninho, o melhor jogador do Galo Maringá neste primeiro tempo, que no segundo viria a ser substituído, acho que por desgaste físico. Normalmente acontece muito isso, você vê um jogador com bom desempenho numa partida de futebol e o treinador o tira, né? Não raro acontece o coro de burro, mas há necessidade de saber por que motivos aquele jogador deixou o campo. E no caso do Bruninho, certamente, não tem essa confirmação por depoimento, mas certamente foi por desgaste físico, em função de que ele se envolveu muito no jogo no primeiro tempo e por conta disso certamente lhe faltou fôlego para a sequência da competição. O que aconteceu neste jogo, basicamente, que na leitura deste comentarista determinou o resultado. O primeiro tempo equilibrado, bem verdade, com as equipes criando números iguais de oportunidade, mas o Galo Maringá não tem o que tem o Maringá Futebol Clube, não é? Que é o elenco mais encorpado, com opções para substituições. A segunda etapa, já no seu início, deixou isso bem claro. O técnico Jorge Castilho, o que fez? Foi no seu banco de reservas, buscou Negueba e Robertinho e os colocou nos postos de Cezinha e de Mirandinha. Com isso, o Castilho retonificou o setor de meio campo, deu liberdade para o Serginho trabalhar mais na questão da armação, não é? Ele ficou solto como principal jogador do ponto de vista de qualidade técnica, pelo menos na minha leitura. O Serginho precisa desta liberdade para pensar o jogo, para que as bolas passem por ele, no sentido de que as bolas sejam endereçadas para os seus homens de frente, quer pelo meio, onde estava atuando o Júlio, quer pelas beiradas. No primeiro tempo, o Mirandinha, no segundo, o Robertinho. E isso funcionou, o Jorge Castilho fez o seu time se tornar funcional, adonou-se do jogo, mandou na partida já dos minutos iniciais do segundo tempo. Tinha mais dinamismo no setor ofensivo, tinha mais criatividade na meiuca e não abriu mão da marcação, porque o time do Galo Maringá perdeu por 3-0, bem verdade, mas evidenciou qualidades. Não é um time ruim, é um time bom, é um time que tem qualificação técnica, mas esbarrou aí nessa estratégia, na adoção destas medidas de parte do Castilho, que tirou os espaços do Maringá, voltou sem o Bruninho, como já dissemos, certamente por conta de desgaste físico, um pouco mais tarde teve que perder também, e eu acho que também por condições físicas, o Nemetis, que é um jogador de qualificação técnica, enfim, eu acho que esse aspecto físico foi preponderante. O Galo Maringá
tem essa dificuldade, não é um elenco totalmente reformulado com jogadores que vieram de instâncias diversas, diferentemente do Maringá Futebol Clube, que manteve praticamente todo o elenco, contratou reforços pontuais, mas do 1 ao 11 de começo de jogo tinha praticamente 85, 90% dos jogadores que estiveram na temporada passada, e isso foi preponderante. Esses jogadores da temporada passada certamente estiveram de férias, mas continuaram trabalhando, e o Galo Maringá mostrou neste placar, nesta partida, um condicionamento físico melhor que do Galo Maringá, o que pode ser determinante. Destaques do jogo. Primeiro, a torcida, né? A torcida maringaense, mais de 7.500 torcedores, a maioria certamente do Maringá Futebol Clube, que é o mandante, que é o time tradicional, que é o time que tem um histórico recente de conquistar adeptos. Então, mais de 7.500 pessoas no estádio regional Eury Davids fazendo uma festa extraordinária, sem um único incidente. Sim, porque a torcida do Galo Maringá também estava lá. Aliás, me parece não, estou certo, de que a Fúria Alvinegra, lembra-se, aquela que foi fundada para emprestar apoio ao antigo Galo Maringá, associou-se à torcida do Galo Maringá, esteve presente, fez uma festa bonita, não teve nenhum tipo de incidente. Esse é o destaque de jogo. De parte de Maringá, quem está jogando, o time todo jogando bem, né? Marcos Vinícius, o Deilson, não se fala, Marcos Vinícius por uma das laterais, o Kaique pela outra, e no setor do meio de campo, o destaque para o Zé Vitor, este jogador da camisa 18, é um jogador que veio para não permitir que o torcedor tivesse muita saudade do Matheus Bianchi, mas ele está correspondendo, É um jogador que, inclusive, curiosamente, tem as mesmas características do Bianchi, que se transferiu para o Coritiba. Foi por empréstimo, depois o Coritiba exerceu o direito de compra, ele permanece, portanto, do Coritiba não volta. E o Zé Vitor veio para ser o substituto, para fazer a torcida esquecer do Matheus Bianchi. Olha, está fazendo lembrar o Matheus Bianchi, porque tem, inclusive, a mesma característica que aquele volante, se necessário, de marcação, mas com competência técnica, com escopo para avançar, para pisar na área adversária e participar das jogadas ofensivas. Tanto que o primeiro gol foi uma jogada dele. Ele põe na cabeça do Júlio, faz a jogada pela direita e põe a bola na cabeça do Júlio, que manda para as redes, uma assistência espetacular. Não foi aquele passe ocasional, não. Foi aquela bola, olha, você está aí, eu vou botar a bola aí. Claro que tem o mérito do Júlio, que surgiu entre dois zagueiros e cabeceou para fazer 1-0. Depois o próprio Zé Vitor fez o gol dele, um chute de fora da área, que pegou o Patrick de surpresa. Eu acho, inclusive, que uma bola defensável, mas enfim, o goleiro sabe como é que é, não é? Ele estava ali, a bola de muito longe, certamente ele esperava que alguém do meio campo fosse impedir o chute, isso não aconteceu. O Zé Vitor pegou um chutaço e mandou para fazer 2-0. E no terceiro gol, uma participação do Iago ali pelo setor de direita. Falávamos dos recursos que o Castilho tem, coisa que o Claudemir não tem, é de buscar no banco de suplentes jogadores para solucionar os problemas detectados. Já falamos do Negueba e do Robertinho, que entraram e deram uma nova dinâmica ofensiva, e teve também o Iago que entrou ali no setor de meio de campo, entrou já com o placar de 2-0, entrou para solucionar a questão da marcação, tirar os espaços do Galo Maringá, afinal de contas, preservar o resultado. É a estratégia que todo treinador usa. Mas ele não fez apenas isso, ele também se desprendeu em dado momento do jogo, foi pelo lado direito do campo, sofreu até o pênalti, mas ao invés de ficar neymarzando, por assim dizer, né, para usar uma expressão que você sabe que eu quero dizer, não concordo com ela, mas uso, ao invés de ficar neymarzando dentro da grande área caído, não, ele insistiu no lance, recuperou a bola, arrematou para o gol, aí na defesa parcial sobrou para o Serginho, que é o jogador, que é a cabeça pensante, fez uma assistência para o Negueba marcar o seu primeiro gol no Maringá Futebol Clube, decretar o placar de 3-0, placar muito importante. O time sai com esta vitória que é significativa dentro da proposta que tem. E em relação ao Galo Maringá, não é terra arrasada, pelo menos vejo assim.
Não há o torcedor alvinegro, não tem o torcedor alvinegro que fica desesperado, ora, vamos cair para a segunda divisão. Não, o time evidenciou o potencial, o técnico Cláudio Isturion certamente vai ter alguma dificuldade, mas ele tem condições de fazer as correções básicas, e aí na segunda rodada, quando recebe o Cascavel, talvez fazer a primeira vitória. Particularmente entendo que os dois times têm sim condições de passar para a fase seguinte, os 8 primeiros. Você sabe, este campeonato paranaense, disputado por 12 agremiações, as 8 melhores passam para a segunda fase e as 2 piores serão rebaixadas para a divisão de acesso, e aquelas 2 intermediárias nem ganham muito, nem perdem muito, fica, e nem perde nada, fica por ali mesmo. Eu acho que sim, que tem condições. A primeira rodada, são 11 rodadas nesta primeira fase. O Maringá Futebol Clube joga de novo em casa contra o Andraus no sábado. No domingo, o Galo Maringá recebe a visita do Futebol Clube Cascavel. Nesta projeção de qualificação para a segunda fase, de passar entre os 8, o que se conta muito, que se leva muito em consideração, um vetor que é importante, são os pontos em casa. Não é? O Maringá fez os seus 3, porque afinal de contas, embora sejam os 2 times de Maringá, mas o mandante era o Maringá Futebol Clube. Ele fez o dever de casa, fez os seus 3 pontos, coisa que o Galo Maringá também precisa fazer. Tem jogos difíceis, precisa vencer os compromissos em casa e buscar pontos fora. Não é buscar pontos contra Coritiba, contra Atlético, contra o Operário, que em tese, não é isso, são times candidatos ao título, mas buscar pontos fora de casa para conseguir aí esta classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense. Uma festa bonita no Estádio Regional Willie Davids, presença do torcedor, não houve, como já disse, nenhum tipo de conflito, respeito entre as torcidas, e oxalá isso aconteça ao longo de toda a competição. O torcedor maringaense, que tem sido, do Maringá Futebol Clube, que tem sido nos campeonatos recentes destaque, não é? Com a presença no estádio e com a festa que faz, oxalá continue assim. E a torcida do Galo, que existe, é menor, é claro, até porque a própria circunstância em torno das 2 agremiações determina que o Maringá tem um número maior de torcedores, que essa nova geração que adota o gosto pelo futebol e que viu, em tempos recentes, o Tricolor ser vice-campeão em 2014, repetiu o feito em 2022, de ir até uma terceira fase da Copa do Brasil, de ser semifinalista no campeonato anterior. Então, motivos não faltam para que o torcedor do Maringá Futebol Clube esteja empolgado e demonstre isto comparecendo nos estádios. E a torcida do Galo, aos poucos, certamente também vai encostando mais no time. A torcida alvinegra, claro que depende dos resultados. 2 ou 3 resultados positivos vai botar fogo, vai incendiar essa torcida. Os 4 semifinalistas para garantirem calendário nacional, que é participação na Série B do Brasileiro e também na Copa do Brasil. Era isso, um abraço para o Fernando Forte, a quem é do Sul, a quem é do Norte. Axé, boa sorte e gratidão pela sua atenção ao nosso Na Área do Esporte.